Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Mais um vídeo a respeito das ideias humanistas, humanismo secular, a valorização dos seres humanos, a valorização da razão, a valorização da ciência evolucionista, a valorização da lógica, a valorização da liberdade dos seres humanos. Neste vídeo que irei fazer, irei refletir a respeito da ideia de um Deus criador, de um Criador. As pessoas valorizam muito a ideia de um Criador. E aqueles que negam a ideia de um Criador, que não crê no Criador do universo, eles são considerados ateus. São os evolucionistas, ateus, evolucionistas, que não acreditam na ideia de um ser superior ao ser humano. Não renunciaram essa ideia de um Deus soberano, criador de todas as coisas, como é apregoada pelos teológicos. Os teológicos, eu repito, aqueles que creem em Theos. Theos é a palavra grega que traduzido para o português é Deus, ou deuses, ou deuses. Então, essa ideia de Deus, ela surgiu um dia, né, na mente de um ser humano. É uma ideia humana. E que é uma ideia compartilhada por milhares ou até bilhões de seres humanos. Bilhões de seres humanos. E como eu falei, muitos preza essa ideia como uma ideia importante, que sem essa ideia ele não pode viver. Ai dele, temos que dizer, ai de mim, se não acreditasse, se não adotasse essa ideia, a crença de um Deus soberano, criador de todas as coisas. E, não sabendo ele ou ela que essa ideia de um Criador, ela é uma ideia de escravo, uma ideia escravista. Por quê? Por que uma ideia escravista? Porque se você acredita que existe um Criador de todas as coisas, o que acontece? Que ele é também o seu Criador, né? É o Criador. E é por causa dele que você está vivo. E é por causa dele que você se alimenta. Ele providencia para você, ele deu vida, alimento, o ar que respira, assim diz os teológicos, né? Então, uma vez que você tem
e acredita nessa ideia, você se torna um devedor. Um devedor. Um devedor. Você está em dívida com esse Criador que lhe criou. Você está em dívida com Ele. E você é obrigado a agradecê-lo por estar vivo. Agradecer pelo alimento. Agradecer por estar saudável. E agradecer também pelos desastres que acontecem, né? Pelas coisas boas e ruins, né, que acontecem em sua vida. É assim diz. Você é devedor, deve a Ele a obediência. Obediência. Você deve a Ele a reverência, o louvor, a gratidão. Tudo isso está embutido nessa ideia de um Criador de todas as coisas. A pessoa é devedor. Ele é o credor. Você é o devedor, está devendo a Ele. Se não paga o que deve a Ele, que, como diz os cristãos, nós devemos a Deus o quê? A obediência. A obediência. Devemos a Ele a gratidão, o louvor, o reconhecimento da sua soberania, o poder que Ele tem de mandar em você. Ele exige que você faça a vontade dEle. Porque Ele lhe dá tudo Ele que dá. Então você é devedor a Ele. Tudo isso está inserido nessa ideia de um Criador de todas as coisas. Então, como diz Mikhail Bakunin, se Deus é, o homem não é. Se Deus é tudo, o homem é nada. Os seres humanos é nada. Então, se Deus é a bondade, a beleza, é tudo de bom, o ser humano é tudo de mal. O ser humano não é bom, não tem nada de bom. Como muitos seres humanos aí, fala isso aí. Como muitas pessoas dizem aí, ser humano, seres humanos não presta, não vale nada. As pessoas dizem assim, o bom é Deus, eles dizem, o bom é Deus. Então eles prezam essa ideia de um ser superior aos seres humanos, que deve a obediência a esse ser. Então essa ideia, essa crença, é a crença de escravo, daqueles que devem se humilhar, se rebaixar, e não daqueles que se exaltam, né? Daqueles que se reconhecem, daqueles que é sobre si. É isso. Então, essa ideia de um Criador não é uma ideia de liberdade que torna os seres humanos livres. É uma ideia de escravo, de submissão. Você tem que estar sempre de cabeça baixa, sempre se humilhando aos pés do nada. E essa ideia de Deus que surgiu na mente de um ser humano no passado distante é uma ideia sem comprovação, uma ideia que não se pode provar. Essa ideia, esse ser, mostrar esse ser, é uma ideia que surgiu, é fruto de uma imaginação, fruto de um desejo de um ser humano. E está aí, hoje implantado no mundo, essa ideia se vindo como uma ideia de escravo, que tira do ser humano a liberdade, que faz do ser humano um ser culpado. Porque se você não obedecer a Deus, você é punido. Se você obedece, você é recompensado. Aí você fica nessa, de baixo. De obedecer para ser recompensado. Quando você não obedece, você está debaixo da culpa. Você sente-se culpado. Qualquer coisa que acontece em sua vida, você vai dizer, é porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. É Deus zangado comigo. As coisas não estão indo bem na minha vida porque
Eu não estou obedecendo à vontade do Criador, fazendo a vontade do Criador. Então, os ateus, aqueles que chegaram a abandonar essa ideia de Deus e não acredita no Criador de todas as coisas e crê na evolução de todas as coisas, no que é comprovado pela ciência, que a ciência chama o Big Bang, né? A expansão, a primeira expansão de todas as coisas, a primeira expansão, que acredita no Big Bang, na evolução, e não no criacionismo, que é tudo acontece de súbito, tudo acontece de repentemente, com um passo de mágica. Haja isso e houve isso, haja dia e houve dia, haja sol e houve sol, haja lua, essas questões aí que a ciência evolucionista mostra e a gente vê no nosso dia a dia que nada é assim, nada acontece assim. Tudo é por etapa, tudo é devagar, tudo leva tempo, nada acontece repentinamente. Como está ali naquele relato da criação da Bíblia, ali no Gênesis, nada acontece assim. Tudo é fruto da evolução, tudo vem do mais simples para o complexo. Tudo vem do pequeno para se tornar grande. É isso. Não é coisa que acontece, haja isso, formou isso, tal aconteceu como um passo de mágica, não. Tudo é devagar e leva tempo. E o criacionismo acha que tudo deve ser repentinamente. Tudo aconteceu de súbito. Não é assim. Então, nós, os evolucionistas, ateus, revolucionistas, nós já renunciamos a essa ideia de um Criador de todas as coisas. Por isso, possamos dizer que somos livres, somos libertos. Não somos mais escravos, já somos emancipados, livres dessa ideia de escravo. Livre da culpa, livre da condenação somos. Por quê? Porque nós adotamos essa ideia de Deus. Não temos nenhum Senhor acima de nós, nenhum ser superior ao ser humano, aos seres humanos. Então, o único ser que nós conhecemos ser superior aqui na natureza é o ser humano. É os humanos, os seres humanos é que tem a capacidade de pensar, de evoluir, de mudar situações. Os seres humanos. Então, a ideia de um Criador não é boa. A ideia da evolução é a melhor. Tira-se o Criador, o homem é livre. O homem não deve obediência a um ser superior a ele. O homem é livre. Ele é quem conduz o destino da sua vida. Ele é que busca se salvar e não espera um salvador. Ele é que é a solução dos seus problemas, os seres humanos. Nos seres humanos está a solução para os problemas da vida deles. É isso aí. Então a ideia de um Criador é a ideia de escravo. Aquele que quiser permanecer escravo e viver debaixo da culpa, ele vai continuar adotando essa ideia. Se ele quer ser livre, ele tem que abdicar, renunciar essa ideia de um Deus Criador, de um ser superior a ele. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa noite, boa tarde e passe bem.